Antes de falar do mago, vamos introduzir o número 1. Não é? Eu geralmente começo a falar sempre da figura geométrica associada ao número. Não é? E em relação ao número 1, o símbolo é o ponto no interior do círculo. Que este é um símbolo que, para quem estuda a astrologia, é o Sol, não é? Este é um símbolo universal da unidade, não é? Temos o círculo, que representa o todo, e temos o ponto, que neste caso é o centro, que individualiza, não é? Por isso, que é o princípio da unidade. E segundo a numerologia pitagórica, tudo nasce do número 1. Não é? Todos os números nascem da unidade. Porquê? Por divisão ou fragmentação da unidade. Por isso, todos viemos do todo e cada partícula é única. Cada ser é único, cada pessoa é única e tem um lado que individualiza, não é? O número 1 individualiza, é aquele que tem uma marca, a marca e o sinal que é diferente de qualquer outro. Nós, a nível do corpo humano, temos um aspecto que diferencia logo, que é a impressão digital, não é? Que é diferente de cada ser para ser. Não é? E cada um de nós, apesar de termos muitas características comuns, de pertencer a uma família, um grupo, a uma nação, por aí fora, uma civilização, temos também, cada um de nós, uma parte que é original, que é a nossa singularidade, que cada um tem. Então o número 1 afirma exatamente a singularidade. Por isso, numa primeira fase, ele traz o quê? Traz o sentido de separação. É engraçado porque vimos da unidade, mas precisamos nos diferenciar. Não é? E essa diferenciação é aquilo que caracteriza o indivíduo, não é? Um indivíduo singular. Não é? Por isso, o número 1 está ligado também a todos os nascimentos. E o mago tem essa energia do número 1, por isso tem a ver com começos, inícios. Nós agora começamos também um ciclo novo agora com o equinócio de outono. Cada vez que no movimento de translação da Terra à volta do Sol, a Terra passa pelos equinócios ou pelos pontos do solstício, abre sempre um novo ciclo em termos de quadrante ou de hemisfério, abre uma característica nova, não é? No caso do hemisfério norte, por exemplo, a característica nova é que as noites começaram a ser maior que os dias, a partir de agora. Não é? No hemisfério sul é ao contrário. Não é? E, por isso, quando nós começamos alguma coisa de novo, um projeto, quando damos nascimento a algo, temos a energia do mago. Para quem já estudou astrologia sabe que o mago também tem muitas características do primeiro signo, que é o carneiro. Não é? Mas este mago, no tarot, e nomeadamente no tarot do Eito, tem aqui várias correspondências, várias analogias, vários simbolismos, que vamos tentar desvendar nesta carta, mas para já gostava de saber também o que é que vocês sentem quando olham para o mago, qual é a energia que sentem ou que sensação é que vos dá esta imagem? Sensação de abundância, de prosperidade, de concretização. Concretização, prosperidade, abundância, mais alguma coisa? Ação, sim. Ou seja, ele está pronto para agir. Não é? Poder. Condução. Poder para dirigir, não é? Para conduzir. Poder no sentido potencial. Exato. Tem muito potencial. Aliás, ele tem... O que é que ele tem na mesa? Tem os 4 elementos, não é? Por isso tem os paus, tem as taças com copas. O paus é fogo. Tem as espadas que correspondem ao elemento ar.
e tem os pentáculos ou ouros que correspondem ao elemento terra. Por isso ele tem os 4 elementos sobre a mesa. Ele aparece aqui na posição do alquimista que vai trabalhar com os 4 elementos. Por isso tem o potencial para realizar a obra. Vamos aqui só olhar para o tarot de Marselha, porque, por exemplo, este mago no tarot de Marselha não deixa de ser um mago, mas já é outra imagem. O que é que vocês sentem desta figura? Isso é mais recatado. É um mago? A energia é mais recatada, não é? Sim, pronto. Mas tem elementos comuns ao outro, não é? Tem o mesmo o bastão na mão, tem os elementos ali em cima da mesa. Só que tem um bastão na mão esquerda, o outro tem um bastão na mão direita. Okay. Não tem alguma escapa? Pois não, mas tem um chapéu também na forma de infinito. Aí tem alguma coisa em comum. Só que este é mais, como se diz, é um bocadinho mais arcaico. O outro é mais trabalhado. Este parece mais o mago das faras. O prestidigitador, como se diz, aquele que consegue manobrar. Pode ser um ilusionista também. É o mago no sentido mais de criar, às vezes cria ilusões, não é? Por isso ele mistura os diversos elementos, mas eles aqui aparecem um bocadinho indiferenciados. Aí não se consegue perceber os 4 elementos. Pois não. No outro é que está mais visível essa relação. Quer ver? Aqui no 8, este mago aparece como um iniciado, aquele que já sabe o que é que quer, aquele que já tem um propósito e que vem para fazer alta magia. Vamos chamar-lhe assim. O que é alta magia? É fazer a relação com o céu. Ele tem o bastão apontado para o céu, não é? Com a mão direita, a mão que tem mais a ver com o fazer, com o gerar movimento, não é? E tem a mão esquerda aponta para a terra, não é? Uma mão aponta para o céu, outra para a terra. Por isso ele está a fazer uma ligação entre o céu e a terra para depois trabalhar com os 4 elementos. Depois a carta tem muita energia mental. Vejam que o amarelo está muito ligado também com o lado do Hermes, do Hermes grego, que é Mercúrio, não é? No Egito era Tote, Hermes, Mercúrio. Por isso, há aqui um lado mental, ágil, uma grande agilidade, uma grande capacidade de lidar com os instrumentos, mas uma vontade muito focalizada e dirigida para aquilo que se quer fazer. Os símbolos que estão aqui também são aqueles ligados à primavera, não é? Temos aqui um lado de muitas flores, muita natureza à volta. E também temos a cor, o vermelho, aqui bem vincado. O vermelho é uma cor muito ligada não só ao sangue, como virada para a ação, não é? E para a paixão, o lado apaixonado, não é? Do vermelho. E temos o lado branco, ele também está vestido com uma túnica branca, que simboliza a pureza das intenções. E temos aqui pelo menos 3 símbolos de unidade. O primeiro está sobre a cabeça, que é o símbolo do infinito, que faz a ligação com o todo. Depois temos o próprio cinto, em que temos aqui uma serpente a morder a cauda. Isto é um símbolo alquímico que se chama Ouroboros, é um símbolo dos alquimistas, em que o princípio e o fim se unem.
Por isso há aqui uma unidade ao nível do corpo, e nomeadamente aqui no plano ligado ao chakra umbilical, que é onde nós estamos ligados com o todo, não é? Sabemos que quando se corta o cordão umbilical é que o ser vem cá para fora, e é o processo em que o ser se torna único, não é? Em que se separa da mãe, da barriga da mãe, não é? E também temos outro, como é que isto se chama, aqui na fronte, temos como os índios usam, como é que se chama isto? Um laço? Diga? Uma badana, não é? Uma badana, exatamente, é uma badana. Aqui na zona do chakra frontal. Também na zona da cabeça, que pode indicar uma unidade no plano mental. Não é? E dizemos que quando nós nascemos, por um lado, diferenciamos em relação ao todo e temos as condições básicas para desenvolver o nosso percurso ao longo do caminho. Por isso, o mago é o primeiro trilho do caminho, por isso nós nascemos sozinhos, dizemos sempre, cada ser nasce solitário, que tem esse caminho de individuação para fazer ao longo da vida, que é, numa primeira fase, a separação em relação ao todo, ao coletivo, para depois poder voltar a fazer o caminho de retorno à unidade. Então, eu primeiro, para me conhecer a mim próprio, tenho que ver o que é que me diferencia dos outros. Por isso há um processo de separatividade, de separação. Quais são as minhas características individuais? Por isso é que o número 1, geralmente, em numerologia diz que o número 1 é bastante egocêntrico, não é? Porque ele está em primeiro lugar, não é? Tem capacidade de pioneira, ser um líder. Ele estimula a si próprio e aos outros. Essa é a sua capacidade de liderança. Tem um lado pioneiro e muito criativo. Podemos dizer que o mago, ou o número 1, está associado ao elemento fogo. O elemento fogo é aquele que abre o caminho. Não é? Há uma verticalidade na carta, nós vemos. Verticalidade. Ela significa que é muito dirigido, muito direcionado. É. Que há um propósito muito direcionado. Sim. Tem que estar alinhado com o divino também. Sim. Podemos considerar isso. Sim, porque duas características disso é o símbolo do infinito na cabeça e é o bastão virado para o céu. Por isso ele recebe a energia do céu e canaliza para a terra. O número 1 e o mago têm muitas características semelhantes. Isso é um processo de autodescoberta. Cada um de nós está em processo de autodescoberta com o mago e precisamos conhecer-nos a nós próprios através da ação. Não é? Há uma frase do Fernando Pessoa que ficou célebre que diz: quanto mais individual, mais universal. E por isso nós primeiro precisamos fazer um caminho de individuação. Esse caminho de individuação, já o Carl Jung fala nele, não é? Que para chegarmos ao conhecimento daquilo que somos
nós mesmos, a nossa partícula mais individual, temos que diferenciar-nos da família, da sociedade, dos partidos, de tudo o que são referências externas, até chegarmos à nossa partícula mais ínfima, não é? Esse é o processo de separação que o mago vai fazer, para depois, a partir do indivíduo, começar o caminho transpessoal. E esse caminho transpessoal é o caminho de retorno à unidade. E todos nós temos que passar por esta experiência de fazer coisas pela primeira vez, abrir para o desconhecido, de não depender do exterior para tomar algum tipo de atitude e de ação. Um exemplo trivial, por exemplo, é a pessoa ir sozinha ao cinema, não é? É uma atitude também de mago. Não precisar de companhia para ir fazer alguma coisa. Por isso ele acentua muito a necessidade individual, a sua vontade, e ele está em primeiro lugar. Isto é uma característica do número 1 e do elemento fogo. Qual é a sombra do mago ou do número 1? Todos os números têm uma sombra. A sombra é uma acentuação em desequilíbrio do elemento. Isso o número 1 pode ser muito pioneiro e criativo, também pode ser muito egoísta ou autodestrutivo. Isto é, eu não tenho pouca sensibilidade aos outros e faço tudo à minha maneira. Okay. Isto já é um extremo do número 1. É claro que estamos aqui a falar de uma energia que é a mais yang de todas. Por isso o mago podemos dizer que é yang-yang. É como eu se... No I Ching, esta carta no I Ching representa o yang novo. Há o yang novo e há o yang velho. Não sei se alguém já estudou aqui o I Ching. Não. Assim como há o yin novo e há o yin velho, os 4 primeiros hexagramas do I Ching referem-se a estas 4 qualidades. Este é o yang novo, é aquele é aquele mais jovem, aquele que nasce, aquele que abre o caminho, aquele que vai iniciar o percurso da sua iniciação pessoal, mas que está em contacto com a origem, com a fonte, não é? Mas tem todo o poder do Criador, não é? Por isso cada um de nós tem um lado co-criador, como diz o Greg Braden, não é? Temos um lado criativo e podemos ser co-criadores da nossa realidade. Isso é aquilo que o mago nos diz, podemos abrir caminho por nós próprios. E cada um de nós tem que encontrar esse poder ou essa força interior para poder fazer magia no mundo. A magia vem exatamente desta qualidade intrínseca de conhecer o que é mais singular em cada um de nós. Não é? Se eu ganhar esta confiança pessoal de andar por mim mesmo, então eu facilmente abro o caminho. Aqui no livro, se vocês seguirem o livro, podem ver sempre as características do mago como primeiro arcano e depois saltarem para as características do número 1, que está no capítulo, no terceiro capítulo, que se chama As Constelações e os Números. Deixa-me cá ver se está para aqui. No quarto capítulo se chama As 9 Constelações. Cada número é associado a um arcano do tarot. Por isso, por exemplo, 1, 10 e 19 fazem parte da família do número 1 ou do mago. E depois aqui para baixo do mago
tem logo assim uns adjetivos que caracterizam o mago. A unidade do ser, que é logo um ponto fundamental. A afirmação do ser, que é uma energia muito própria do mago. E também está o fogo prometeico. O que é isto, o fogo de Prometeu? Segundo a mitologia, Prometeu roubou o fogo aos deuses para trazer aos homens, não é? E esse fogo simboliza o quê? O conhecimento de nós próprios. O conhecimento de que temos uma identidade que é semelhante aos deuses. Por isso que temos o potencial para sermos deuses. Por isso podemos ser criadores. Por isso o homem tem em si o potencial para ser criador. Não é? É claro que a educação, a formatação da sociedade abafou muito este aspecto do mago, não é? Mas todos nós temos que recuperar esta energia, não é? Hoje em dia há livros sobre liderança, sobre isto, sobre aquilo, que trabalham muito com a energia do mago. Não é? Alguma dúvida em relação ao mago? Querem pôr aqui alguma questão? Sim, queria só perguntar aqui uma questão que eu não apanhei bem. Portanto, cada número é associado a um arcano? Sim. 1, 10 e 19. Não é? 1, 10 e 19 reduz tudo a 1. Correto. Por isso faz parte da família do mago. Ok. Então, duas questões. Partimos sempre dos números para os arcanos e não dizermos que a energia do 1 também pode estar presente no arcano 10 e no 19, correto? A energia do 1 também está presente no 10 e no 19. Também. As duas coisas vão ligar. Então, quer dizer, será que se pode dizer, por redução ao absurdo, que todos os números que possam ser reduzidos a 1 equivalem a esta família? Por exemplo, sim, por exemplo, exatamente. O 100, o 1000, faz tudo parte desta família, exatamente. Obrigado. Não é por acaso que nós recebemos da tradição judaica os 10 mandamentos. 10, 1, não é? Do lado de cima. Ok. E o nosso sistema é o decimal. Okay. Outras analogias e equivalências. O número 1 é equivalente à letra A. Por exemplo, no alfabeto hebraico é o Aleph, não é? Ou é o alfa no grego, não é? Exatamente. Ligações entre o número 1 e a primeira letra do abecedário, não é? Okay. Por isso, todos os nomes que começam por A têm logo uma vibração de mago. É? Há uma tendência a pôr a energia cá para fora, porque o mago lança a energia de uma forma exterior. Okay? Que é exatamente a natureza do fogo. A natureza do fogo é lançar a energia para fora. Não é? Okay? Por isso, há um lado extrovertido também, e o lado yang é extrovertido, mais extrovertido, não é? Então, vamos entrar no campo do feminino, do número 2, no mundo. Vamos tentar incorporar a energia, porque ao incorporar a energia nós sentimos muito mais a vibração do número, não é? Eu tive alguma dificuldade a arrancar com o mago assim a seco hoje, mas agora com a papisa vou estar mais receptivo. Vou desenvolver aqui uma sensibilidade, porque o número 2 fala exatamente desse lado receptivo. Aliás, em termos de figura geométrica, tenho que ver isto aqui, que está sempre aqui. Temos o segmento reto, mas também temos o hemiciclo. E o que é o hemiciclo? É metade da unidade. É metade da unidade, exatamente. É o desdobramento da unidade e é também o símbolo lunar. Temos o Sol 1, a Lua 2. Okay? E não é que a papisa tem uma lua aos pés? Não é por acaso, não é? Diga? Sim, na coroa. É, já lá vamos. Sim, são as 3 fases da Lua, não é?
Também se pode associar. Não, há várias fases da Lua, não é? Sim, mas aquelas Vamos começar com a numerologia. O que é que faz o número 2? A dualidade. O que é que fazem os sistemas binários? Para já é a linguagem de computador, sistema binário, não é? Mas o desdobramento, porque a unidade desdobra-se em 2. E se eu me desdobrar em 2, o que é que acontece? Surge a dúvida. Diga? Surge a dúvida. Surge a dúvida? Sim. É engraçado, essa perspectiva também é engraçada. Porque se o 2 se desdobra, eu tenho uma reflexão, tenho o reflexo de mim próprio. Desculpem, se o 1 se desdobra em 2, tem o reflexo de si mesmo, de si próprio. É como vermos ao espelho, não é? E quando eu tenho o desdobrar de mim mesmo e me vejo ao espelho e vejo que sou um ser reflexivo, aí depois podem vir dúvidas. Mas só depois de eu reconhecer que sou, afinal, 2. Que tenho uma dualidade dentro de mim. Não é? Porque basta eu ser consciente de mim mesmo para ter-se instaurado a dualidade. E sem dualidade não havia manifestação. Ou seja, não haveria vida sem dualidade. Porque a vida, a manifestação é dual. Por isso, para haver manifestação, tem que haver sempre um binómio. E o primeiro binómio de todos, em termos cosmológicos, qual é? Espírito-matéria. É o primeiro binómio. Que já aparece nas grandes cosmogonias antigas. Por exemplo, estou-me a lembrar do Timeu de Platão. Aparece uma imagem do Demiurgo, sim. O Demiurgo é aquele que vai organizar a matéria em forma, a matéria que está desgovernada, não é? Mas ele serve-se do espírito que está por trás para dar origem à criação, a esse momento de criação. Mas no fundo, a criação é a manifestação da dualidade, porque antes disso não se pode falar em criação. Tem que haver uma manifestação dual para eu ter consciência de que há vida ou há consciência. Se vermos o aspecto de vida como consciência, sinónimo uma coisa da outra. Então, esta primeira divisão, surge aqui a relação entre sujeito e objeto. Porque aquilo que eu vejo no espelho é o objeto do qual eu sou sujeito. E esta divisão primordial opera. Damos conta de que temos mais algo dentro de nós, não é? Não era só aquele fogo primordial que nós encontramos no mapa, no mago, que nos dirigia para a ação, não é? Focalizávamos a nossa vontade no aspecto do fazer e da ação. Agora, com a papisa, nós estamos receptivos àquilo que se passa à nossa volta. Estamos receptivos ao outro. Estamos receptivos à compreensão daquilo que não conhecemos. E há aqui um mistério. Há um mistério que parece que está guardado pelas águas simbolicamente, porque o feminino contém em si, aliás, só olharem para a papisa, veem todo o lado misterioso do feminino, enigmático, não é? Em que o crescimento é mais interno
do que externo. No mapa, no mago, a energia era lançada para fora. Na papisa, a energia é introjetada para dentro, é interiorizada, não é? Por isso há uma vida interior que não é aparente, que não é manifestada exteriormente. É o mesmo que o processo da gravidez. Ela está grávida. E como está grávida, pode estar grávida de conhecimento, sabedoria, pode estar grávida biologicamente também, pode estar grávida de muita coisa. Aliás, ela representa a Sofia dos gregos, não é? Representa a Shekinah da tradição judaica, ou representa, a papisa representa a igreja da nossa tradição cristã, representa o templo de todas as tradições. E que templo é este? Para já, qual é o elemento que está associado ao número 2? O elemento é água. Em termos de numerologia, o número 2 é o número da diplomacia, do tato, da necessidade de entrar em empatia com o outro. Não é? Por isso, os números 2 gostam de fazer as coisas juntas, cooperam, não é? São cooperantes e precisam de estar em harmonia com os outros. Okay? Esse é um lado feminino. É um lado muito feminino, ligado com o elemento água. O elemento água precisa fazer pontos e ligações. Não é? Mas esta coisa é muito introspectiva, não é? Depende de como é que está a ver o introspectivo. Sim, no sentido interior, certo. Mas está a falar no aspecto mental ou não? Não, no sentido interior, sim. Só mais no sentido interior, está certo. Porque aquilo que a move fundamentalmente é o sentimento. É o sentir. É o sentir que há um outro ou que há uma outra realidade, mas que eu também faço parte dessa realidade. Por isso, eu sinto o desdobramento. A água consegue adaptar-se a todas as formas. Não é? Por isso, quem tem um elemento de água forte, ou um número 2 forte, tem essas características de adaptabilidade e cooperação. Não é? Qual é a sombra do número 2? Já agora estamos a falar em numerologia. A sombra do número 2 é o poder ficar dependente do outro. Não ter opinião própria. Ou seja, ficar sem um mago, não é? E ficar demasiado colado às pessoas que eu gosto e ficar dependente deles, não é? Mas o lado positivo é esse lado empático, de criar pontos, de realmente... Há um lado maternal no número 2, não é? Aliás, a figura da papisa é muito a figura maternal, sim, da deusa mãe. E aqui nós encontramos correspondência na papisa com várias deusas da antiguidade e uma que, olhando para esta carta, me salta logo à vista. Estão a ver alguma? Maria, sim, no cristianismo é, exatamente. Antes do cristianismo, tem Ísis, exatamente. É. Parece muito a Ísis. E também é sacerdotisa dos templos egípcios, dos templos gregos, por aí fora. Isso é o papel que a mulher tinha. Quando eu disse tinha, é porque já perdeu um bocado esse papel. Não é que quando eu digo que perdeu esse papel do ponto de vista social, não quer dizer que ela não continue a ter esse papel interno, não é? Que é a de ser receptiva aos mundos mais sensíveis, não é?
Porque a água é muito... move-se muito através da sensibilidade, da inspiração, da recepção aos ambientes. Tem o lado acolhedor, não é? De criar pontes simpáticas, de criar um templo para a meditação, por exemplo. Porque este 2 da papisa tem a ver com a nossa capacidade também de meditarmos connosco próprios, não é? Ou seja, estabelecer o diálogo interno connosco mesmo. Aqui é o diálogo interno. Tentem sentir a carta, esta energia do Arcano 2. Ora, quando vocês entram num templo, qual é a reação? Recolhimento. Claro. De? Serenidade. Sim. Vais buscar o quê? Paz, silêncio, tranquilidade, conexão interna. Por isso, o sentido da própria religião começa com a papisa, que é a conexão interna. O templo interno. Mas isto é uma característica muito pessoal. Quando, por exemplo, a Igreja Cristã, numa determinada fase, dizia que não havia salvação sem passar pela Igreja, isto é um dogma de todo o tamanho, não é? Quer dizer que eles estavam-se a servir desta energia para usurpá-la, não é? Como se o indivíduo não tivesse esta energia dentro dele. Não é? Queria ser a mãe de tudo. Ok. Por isso, qualquer templo, se vocês criaram um templo dentro de casa, tem esta energia. Um templo na floresta também tem esta energia. Uma igreja também pode ter esta energia. Por isso é um local onde a pessoa procura sintonizar-se com o conhecimento interno. Vejam, vamos ver os símbolos que estão presentes na carta. Por falar nisso, vamos só espreitar um bocadinho a papisa do Tarot de Marselha. É uma papisa mais arcaica, não é? Ou mais rústica, chamemos-lhe assim. E que, como esta papisa foi desenhada na fase da Idade Média, tem muito vício daquilo que do papel feminino ligado com a nossa tradição. Ou seja, as mulheres não tinham direito, como se diz, só mais tarde é que tiveram, elas não podiam entrar na... Deixa-me cá ver. Não, havia ordens religiosas, sim, mas não podiam ser papas, sim. As mulheres não podiam ser, nunca puderam ter magistrados, nem podiam ser bispos, nem papas, não é? Okay. Nesse sentido, podiam pertencer a ordens religiosas, mas não podiam subir na hierarquia, sim. Então há aquele fenómeno da papisa Joana, não é? Que se disfarçou, já não me lembro em que século foi, e que depois foi descoberta, e então o Tarot de Marselha liga um pouco essa história aqui à papisa Joana, que seria uma contraparte do Papa, não é? O Papa nós vamos ver no Arcano 5. Mas no Tarot do 8 temos realmente o lado sacerdotal do feminino, muito mais em conexão com o mistério da vida, não é? Então temos aqui vários símbolos. Sensibilidade. Vejam que o vestido dela, ou o manto dela, como queiram, vem até ao chão em forma de... parece água, ondas, não é? Por isso temos aqui o elemento água presente. A lua também é outro aspecto do elemento água, não é?
A Lua está aos pés da Virgem. Parece agora esta profecia que vem no Apocalipse, em que diziam que o 23 de setembro iria aparecer a Lua aos pés da Virgem, não é? Já agora fazer aqui uma associação engraçada. Depois tem a coroa dela, é formada, vejam, a coroa é extremamente simbólica, porque tem aqui a presença de quê? O que é que vocês veem nesta coroa dela? Eu vejo 3 fases da Lua. Mais. Quem é que vê mais alguma coisa? Ou seja, a esfera que representa o Sol, ou seja, o número 1 está na esfera, ou o todo, se quiserem, exatamente. É o globo que está... E o globo assenta em quê? Em 2 semiluas, não é? E então temos aqui a união do aspecto Sol e lunar, do 1 e do 2. A coroa é uma união do número 1 e do 2. O que é esta teoria, Jorge? Quem é que sabe? Exatamente. São as siglas dos arquitetos do Templo de Salomão. E também representa o branco e o preto, ou o branco e o negro, não é? A dualidade. Por isso, a manifestação dual das coisas, não é? E os romanos, o que é que simbolizam? Diga? Prosperidade. Ainda há um termo melhor. O que é que simboliza os romanos? Fecundidade. Como? Fecundidade. Sim, é um símbolo de fecundidade, essencialmente. E agora vemos quais são as cores predominantes aqui na papisa. É um azul celeste, não é? O azul celeste tem muita imagem da calma, não é? Da tranquilidade, calma e tranquilidade. E também remete ao silêncio. É uma carta que também pode não se manifestar verbalmente, porque a papisa está muito mais sintonizada com o sentir do que com a comunicação, não é? E ela está muito consciente da dualidade. O que é que ela tem no peito? Uma cruz. A cruz, posteriormente, é que foi um símbolo cristão. É muito anterior ao cristianismo, não é? A cruz simboliza... Sabem o que é que simboliza a cruz? É matéria. Matéria. Acrescida de mais alguma coisa. O espírito encarnado na matéria. Porque, vejam, a dualidade são 2 braços. Um braço é o espírito, o outro é a matéria. Logo cruzam-se e encarnam. O número 4 é o número da encarnação. Okay? Que é a cruz. E a Tora também é o símbolo do conhecimento, não é? A Tora exatamente. É a lei e é o símbolo da sabedoria e conhecimento. Sim, é melhor chamarmos sabedoria porque o conhecimento é mais outra vertente. Ou então chamar-lhe conhecimento oculto também. Esta vertente do feminino é uma vertente mais da mulher como mãe, a imagem da mulher como mãe. Por isso é aquela que gera dentro dela própria a vida,
que pode vir a dar nascimento, que está em trabalho de parto, não é? E que vai dar nascimento a novas vidas, não é? Então, representa também a letra B, não é? E no alfabeto hebraico corresponde a Bet. Do ponto de vista mental, sabemos que o plano mental é aquele que está mais sujeito à divisão, à dualidade. Ou seja, o sentimento dificilmente é dualista, enquanto a mente facilmente é dualista, não é? Através do número 2 nós temos acesso à reflexão e à análise. A análise é um produto. Quando estamos em silêncio também temos a maior capacidade de autoanálise. E o que é que vamos fazer com isto, com a análise? Vamos fazer seleção interior. Por isso, a psicanálise individual começa com a papisa. E o trabalho a fazer com a papisa é sentirmos a nós próprios e conseguir conectar a passagem entre o instinto, aquilo que vai do instinto à intuição. Não é? Essa fronteira, ou essa margem, ou esse percurso. E vamos desenvolver o sentido da autoestima e da autossuficiência com a papisa também. Pronto, quando nós conseguimos meditar e encontrar respostas dentro de nós próprios, isso dá uma certa autossuficiência. Não é? Quando estamos demasiado agitados e quando não conseguimos encontrar o norte, como se diz, recorremos à ajuda externa, não é? Também é normal. Mas a papisa leva-nos a canalizar-nos com o sentir, connosco mesmo. Não é? Por isso é a fonte da psicologia, podemos dizer. O número 2 está na fonte da psicologia. E é uma coisa feminina, porque o feminino interioriza, é para dentro. O masculino para fora, não é? Exterioriza. É o primeiro número par. E do 1 e do 2, o 1 soma só 2 e temos o 3, não é? O 3 vai ser o filho desta união entre o 1 e o 2. Então, para já vamos começar com a figura geométrica. Sim, claro. Ali nessa carta, lá por trás do pano, há uma massa d'água, não é? Lá por trás do pano. Pode ser céu. A mim dá-me uma ideia mais de céu. Se não era um tsunami. Não, eu estava a pensar, porque parece que há ali mais ou menos a altura da cruz, que há uma linha do horizonte com montanhas, e por baixo de facto há uns tracinhos onde se vêem ondas, e depois para cima então a curiosa. Estão a ver aqui por trás das colunas. Sim. Eu estava a ver aqui por trás, cá em cima. Aqui é céu. Aqui pode ser mar, sim. Por trás das colunas pode ser mar. Parece que está a tapar ali as emoções ou a esconder. Não é? Há ali um véu. Exato. Aliás, há um livro da Blavatsky que se chama Isis sem véu. O que significa que a papisa tem um véu que cobre a realidade interna. É representada por essas águas que estão lá atrás. Exato. Sim, também estão em conexão. Sim, aí está bem, aí faz sentido. Eu estava só a olhar para a parte superior da cor da carta. É. Mas essa foi bem observada, porque aquilo parece mesmo um cenário que está por trás. Não é? Sim. É ali qualquer coisa que não se vê, nem que está atrás ali Exato. do véu dos pilares. Então, o número 1 tinha a energia primordial do Pai.
O número 2 tem a energia primordial da mãe. E o número 3 tem a energia primordial de quem? Do filho, claro. Por isso, a ligação do pai e da mãe vai dar o filho. Então temos a primeira figura geométrica estável, que é o triângulo. Temos o ternário, ou também temos a trindade, não é? E no Gênesis, o 3 é o número da multiplicação. No Gênesis, o que é que o Deus do Gênesis diz? Crescei e multipliquei-vos. Por isso o número 3 é o da multiplicação. Primeiro tínhamos o par, Adão e Eva, 1 e 2. Não é? E depois o 3 tem a ver com a geração. Se o número 3 tem a ver com a geração, é o número da obra criada. O 3 é o número da natureza. Não é? Espera aí, que... E a criação é o filho. Ainda hoje estou para saber porque é que a Igreja passou por cima da mãe. Pai, Filho, Espírito Santo. Não é? Porque a mulher passou a ter esse papel menos evidenciado a nível social e eles, de alguma forma, procuraram excluir a mulher da Trindade. Sim. Como não lhe conferiam esse estatuto. Pois. Estou a tirar a palavra. Sim, porque o Espírito Santo está mais ligado ao Filho. Está muito mais ligado ao Filho do que... está presente na criação. O Espírito Santo está presente na criação, é o terceiro elemento. Na dialética, na primeira dialética até de Platão, não é preciso chegar a Hegel, em Platão já temos o triângulo de tese, antítese e síntese, não é? 1, 2 e 3. Por isso, no 1 temos a afirmação, no 2 temos oposição ao complemento, não é? E no 3 temos a síntese, a convergência. Se eu sair do plano do segmento de reta, em que aqui temos o 1 e o 2, em que eu posso não sair da oposição entre o sujeito e o objeto, estou sempre na comparação, não é? Mas aqui no 3 eu chego à síntese. Okay? Ponho num plano superior ao quê? Ao conflito da oposição para chegar à clarificação da dualidade. Então no 13 é o número, para Platão, era o número da ideia, do conceito, não é? As ideias platónicas, vocês já ouviram falar delas. São muito semelhantes aos arquétipos do Carl Jung, não é? Então essa ideia vem ligada a um arquétipo, a uma concepção. Num plano, vamos chamar-lhe um plano mental, sim, ou o plano dos arquétipos. Então há uma concepção do que é esse princípio até chegar à sua manifestação. Então os 3 primeiros números eram considerados números geradores, não é? Cada um com as suas características próprias, não é? Vejam que o terceiro de uma trindade é sempre aquele que herda características do pai e da mãe. Por exemplo, Osíris, Ísis e Horus. O Horus vai fazer a fusão da energia do pai e da mãe. Shiva também. Brahma é o primeiro. Brahma, Vishnu, que é o segundo princípio, que é o conservador. O Brahma é o criador, o conservador, e Shiva é o princípio de síntese também, que acumula os vários aspectos
e que traz essa energia para a manifestação. Não é? O filho também está ligado à manifestação, porque o filho encarnou-se, não é? Assumiu a carne, não é? Como se diz. Ganhou corpo. Não é? Mas para isso teve que descer ao número 4, que é a encarnação, que depois havemos de ver o 4. Não é? Então, também no Timeu encontramos o número 3, que é o tempo e o movimento que dão origem ao universo, e o universo, ou a natureza, era uma coisa que viu que era belo. Não é? O Criador, ou o Demiurgo, viu que era belo, a criação. E esta criação aparece exatamente como exuberante. Aqui é que temos mais marcado o princípio da abundância. Exatamente. E na Imperatriz nós vamos ver atributos que já estão no Mago e na Papisa. Vamos ver que ela conecta o 1 e o 2. Ora, começando pela numerologia, todos os números 3 são muito extrovertidos, alegres, sociáveis, comunicativos. São muito expressivos, mas também são muito emotivos. E são muito... como é que se diz? Sabem conviver, sabem receber as pessoas, gostam de uma boa conversa e têm tendência mais ao prazer. Não é? Esse lado do prazer, da alegria e da expressão da vida está muito presente aqui na Imperatriz. Não é? Vocês podem, quando olham para a Imperatriz, veem esse lado de exuberância, não é? E o que é que vem mais? Sim, também, por isso ela também herda aquilo que a Papisa tinha, exatamente. Tem, deve ser o quê? Da mão direita, está a contar como um mago também tinha. Exatamente, também tem um bastão como um mago. Por isso ela também é voluntariosa, enquanto a Papisa era mais recatada e mais remetida ao silêncio, a Imperatriz é o outro lado. É o outro lado feminino. Aqui é a mulher, é a amante, é o lado amante da mulher. E o lado extrovertido, né? Ligado ao prazer da vida. Criatividade também. Sim, uma criatividade mais exteriorizada, sim. Podemos dizer que todas as cartas são criativas, só que têm formas em que, exatamente, que sobressai. Esta é a tal Imperatriz que aparece no Apocalipse, no livro de São João, com as 12 estrelas na cabeça. Ela conta os diademas que ela tem na cabeça e estão lá os 12, não é? Que era suposto estar agora no 23 de setembro, lembra-se? Isto é uma parte que eu gosto de fazer. Então, esta coroa ou este diadema com estas 12 estrelas representa o quê? Os 12 meses do ano. Também. As 12 constelações. Também. E que ela é uma filha celeste do céu. Que é uma filha do céu. Que a sua paternidade é celeste. Porque o número 3 está ligado ao filho e não aparece no número 3. Porque o filho não tem distinção de sexo. O filho é masculino e feminino. E o número 3 é mais masculino porque é um número ímpar, mas tem as duas expressões também.
E, além disso, este é o lado feminino mais yang. Enquanto a papisa estava mais conectada com o elemento água, a imperatriz está mais conectada com o elemento ar. Ar. É, o amarelo está... Toda a presença do amarelo tem a ver com o ar. Mas também tem um lado terra, sim. Aliás, ela é uma mistura de ar com terra. Por isso é muito comunicativa, mas tem os pés assentos no chão. Diga? Exato. Por isso ela também está muito ligada à natureza. Logo é uma amante da vida. Logo gosta dos prazeres sensuais. É uma mulher que não tem pudor com o lado físico. Por isso é o lado mais sexualizado da mulher. O lado sensual e sexual. Que o Waite não teve, como se diz, pudor de colocar aqui. Se virmos o tarot de Marselha, já não temos esta imagem da imperatriz. A imperatriz é apenas a mulher do imperador. Vejam esta imperatriz, comparem com a do Waite. É completamente diferente, não é? Ela também tem o poder, tem o bastão, tem o símbolo da águia, pronto, a águia imperial, não é? Tem todo o escudo, exatamente. Tem todo o lado do status, mas está muito, mas é muito uma representação social da época. Enquanto a outra é muito mais a natureza primeva, chamemos-lhe assim, a natureza essencial. Esse coração que ela tem ali aos pés também é um escudo, não é? É o escudo com o símbolo da Vênus, que é o planeta ou a deusa do amor, não é? Da afetividade e do amor. Por isso ela vem trocar, partilhar. O número 3 comunica, partilha e faz pontos e ligações. E neste caso, partilha a afetividade. Partilha o amor, partilha a afetividade, partilha as emoções. Não é? Então temos correspondência com a astrologia, seria tipo touro, não é? Seria uma mistura de touro com gêmeos. Porque tem o lado da comunicação e tem o lado sensual do touro. Ok? Pois, porque quando nós queremos fazer equivalências com a astrologia, eu não sigo os livros tradicionais, porque geralmente as pessoas que estudaram tarot e numerologia não tinham a astrologia tão integrada, não é? E então as correspondências foram um bocadinho, eu atrevo-me a dizer que foram um bocadinho feitas em cima do joelho. Eu não lhe atribuí nenhum signo. Mas se quisermos atribuir, ou seja, aquilo como funciona é por equivalências. E um arcano nunca é um signo. Pode ser vários ou várias misturas de energia do ponto de vista astrológico. Por isso eu na papisa posso encontrar o caranguejo, posso encontrar também um bocadinho de touro, posso encontrar várias misturas. Então, esta é uma mulher operativa, imperatriz, é uma mulher que luta pelos seus direitos. Ela tem um bastão na mão direita, por isso é uma mulher que reivindica, também pode ser mais intelectual, para além de tudo aquilo que já falámos, e nesse sentido pode ser uma escritora, pode ser uma artista, pode ser uma mulher que tem intervenção social e política, por exemplo. Porque ela precisa de manifestar a sua presença no mundo. Ora, número 3, como eu disse, multiplica crescimento, tem a ver com o crescimento, o desenvolvimento.
e ela quer comunicar o seu conhecimento, aquilo que ela sente, aquilo que ela já integrou do mago e da papisa, quer pôr cá para fora. Não é? Outro símbolo de fertilidade para além das romãs está aqui representado aonde? Trigo. Exatamente nas espigas de trigo. Exatamente. Depois há outro lado aqui também representado, que está muito ligado ao conforto. Já viram onde é que ela... O trono dela tem imensas almofadas, pelo menos estão nas almofadas lá atrás. Está assim inclinado, não é? De uma forma confortável. Também tem água a vir lá atrás. Exatamente, tem água, tem um riozinho, um riacho que vem ali junto às árvores. Não é? Mas aqui é muito interessante porque a água não está velada, as emoções não estão protegidas por nada. Ou seja, ela está em paz com aquilo que ela é e parece que a água flui. E nós vemos, é-nos dado a mostrar que... Exato. Ela é muito mais extrovertida. Pronto. É ao lado da jovem. Se a papisa era o hino velho, aqui na Imperatriz temos o hino novo. Por isso, ela é mais contraparte do mago, chamemos assim. Ela é a anfitriã que gosta de receber. Ela gosta de festas, promover o convívio com as pessoas, a partilha, lá está. E a aprendizagem da Imperatriz, sabem qual é? Se a papisa era o buscar o sentir interno, chamemos assim, era a busca da papisa. E aqui, qual será a busca da Imperatriz? Busca da vida. Busca da vida, daquilo que pode ser recolhido, não é? A fruição. Os prazeres mundanos, a busca da vida. Mais? A mulher fértil? Sim. Ou reconhecer a mulher fértil que dá à luz também, exato. Pode ser isso que está a dizer, a fruição, tipo aproveitar aquilo que nós temos. Sim, também. Reconhecer tipo, o desfrute, ter direito a... Sim. Mas tipo, a vida está muito mais recolhida em relação... Tudo isso são equivalências do que realmente ela veio aqui trabalhar, que é gostar dela própria, gostar de si mesmo. Amar o belo. É o amor ao belo. O amor? Ao belo. E o belo tem que começar dentro de nós próprios. Amar a beleza que há em cada um de nós. Porque se eu não gostar de mim mesmo, quem é que eu vou gostar? De quem é que eu vou gostar? Se eu não gostar de mim mesmo. E aqui a Imperatriz fala exatamente, se eu sou o filho, eu tenho que honrar as energias de onde eu venho, de onde eu sou proveniente, não é? E tenho que gostar da criação, porque senão também não tenho prazer na vida. Se não houver esse lado, eu não tenho prazer na vida. Isto são questões que nos remete logo o 3. Já agora, qual é a sombra do número 3? Sombra do número 3. Diga? Diga? A arrogância. Pois, tudo o que vocês acabaram de dizer
sim, seria sempre um excesso da pessoa estar mal com ela própria, não gostar de si mesmo, pois, não gostar o suficiente, não se valorizar, exato. E então ela pode ter medo de partilhar os afetos, as emoções. Se o número 3 não se consegue divertir com a vida, é porque alguma coisa está mal. Se não consegue manter, se não consegue ter o bom humor, porque eles são muito bem-humorados, não é? Então, sempre. Eles quem? Os 3. Aqueles que participam do número 3. Ou que têm um número 3 forte, ou na data de nascimento, ou no nome. Pronto, coisas que nós vamos ver mais para a frente, não é? É isso que eu ia perguntar. Como é que nós temos Mais para a frente, fazemos a relação com o abecedário, com o alfabeto, e fazemos as ligações com o nome. Mas, por exemplo, se tiver aqui algum de vocês que nasceu num dia 3, já tem as características da Imperatriz. Isso no mês 3, não? Dá, mas já não é tão pessoal, é mais social. Ok? Se for num ano 3, também ainda é mais coletivo. Por isso temos o ano é coletivo, o mês é mais social e o dia é mais individual, mais pessoal. E já podemos começar a fazer algumas relações nesse aspecto. Então a pergunta da Imperatriz é: sentem-se preparados para desfrutar a vida? Vejam que este lado que é feminino e que tem a ver com o prazer da vida foi, de algum modo, castrado pela nossa educação judaico-cristã. Isto está associado à letra C. Exatamente. É só para ter respondido. Sim. Não sei se não é por causa disso que os coelhos também estão ligados à fecundidade. Ok. Também começa por um 3. Mas somos para a Inglaterra já não. Já não. Os conventos. É verdade. Mas este lado feminino que estava presente nas culturas antigas foi muito atrofiado pela nossa cultura, não é? Sempre deixaram de ser papis e assim, as mulheres com o cristianismo. É. E parecia um bocado que os homens também, quando iam para a parte religiosa, não se podiam ligar às mulheres, não é? Também. Tudo isso é um bocadinho fora do contexto, não é? Diga? Os homens devem ser separados das mulheres. Pois, vá lá. Nesse aspecto, a reforma do protestantismo, não é? A reforma de Lutero, separou um bocadinho essas águas, não é? O que é que a Imperatriz nos fala mais ainda? Há outra coisa que ela nos fala muito, é aquela questão, também está associada ao planeta Vênus, que está aqui no escudo, que é a questão do agradável e do desagradável. Não é? Eu perceber realmente o que é que me dá prazer e o que é que não me dá prazer. Por isso a questão dos valores pessoais, está muito associada também aqui à Imperatriz. Vejam para a criação, se começarmos com os 3 princípios, que não está só presente no cristianismo, mas noutras tradições, temos espírito, alma, corpo. Aqui no triângulo, na trindade. Não é? Em que a alma é que faz a ligação entre o espírito e a matéria. É a alma, que é o número 2, faz a ponte entre o espírito e a matéria.
E também, eu quando falo em espírito, também podemos fazer a relação do princípio ativo com o princípio passivo, não é? Princípio ativo número 1, princípio passivo número 2 e princípio misto número 3, não é? Que funde as duas energias e que as desenvolve, não é? Que as multiplica, desenvolve. A partir do triângulo, a partir do 3, até se trabalharem com as cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo, se misturarem as cores primárias, o que é que vão ter? As 7 cores base, não é? As 7 cores do arco-íris. Por isso o 3 vai gerar o 7. Okay? Por isso o princípio ternário dá origem à criação. Em numerologia, mesmo nos ciclos de 7, ora 1, 2, 3, 4, depois, okay. É muito engraçado ver este... Tem aqui. Primeiro, o primeiro triângulo 1, 2 e 3 é a descida do espírito na matéria, chega ao número 4 na matéria e depois sobe 5, 6 e 7. Okay. O 7 está em analogia com o número 1, o 6 está em analogia com o número 2 e o 5 com o 3. Okay. Isto é um diagrama muito interessante e é um diagrama para estudar ciclos numerológicos também. É a divisão em 7. E temos um triângulo aqui e outro triângulo aqui. 4 símbolos aqui. Diga? 4 símbolos aqui. Matéria. Encarnação. Okay. Bom. Tem alguma questão que queiram colocar em relação à Imperatriz? 1, 2 e 3 é o quê? Espírito, alma. É a descida do espírito à matéria. Sim, estávamos no 3 naquele. Não. Espírito, alma. Não, isso é só um triângulo. Aqui é o 7. Aqui é, diremos que esta divisão é o setenário. O 3 é o quê então? Aqui um é o espírito, o 2 é a alma e o 3 é o corpo. Isto no triângulo. E ali, naquele espaço, então é só. Aqui é a descida do espírito, alma e corpo na matéria. Okay? É uma das formas de olhar para este setenário. Há outras, não é? Por exemplo, diz que o planeta Terra, por exemplo, na Teosofia tem as chamadas rondas. Já ouviram falar das rondas? Que os planetas também encarnam e têm vidas. Então nós vamos já não sei se é na 4ª ronda ou na 5ª ronda, agora não me lembro. Mas devemos ir na 5ª ronda porque na 4ª foi onde a Terra desceu ao aspecto mais denso da matéria. O aspecto mais denso da matéria foi quando estava na Terra os dinossauros. Esse foi o aspecto mais denso. Agora já estamos na fase da subida. Okay? E quando chegamos aqui ao 7 já não precisamos de corpo físico. Exato. Exato. Estamos ao 7º céu, como diz a tradição. Okay.
Pronto, isto é só para fazer assim uma equivalência. E por hoje é tudo, ficamos por aqui. Obrigado também.